Dia! Boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Aqui é Cristiano Cavalcante, vamos analisar aqui o concurso da ABIN 2018. Tinha feito uma análise prévia aqui para esse concurso antes do teu estar publicado e achei muito legal esse edital aqui, é um edital bem com a cara da ABIN mesmo, assim, bem dentro assim do esperado. Sei que quando eu falo isso muita gente vai pensar, o quê? Esse edital é uma maluquice? Todo edital da ABIN que eu vi até hoje sempre foi uma maluquice. É um concurso para quem tem muito jogo de cintura. Não é um concurso para quem gosta de ter tudo certinho, aquela coisa já dentro do esperado. Por exemplo, muita gente que estuda para tribunal, quando olha o concurso da ABIN, tem uma certa dificuldade de poder fazer essa migração, né? Porque o tribunal é aquela coisa esperada, não tem tantas novidades. Vem uma lei nova cobrando, o nego já reclama. A ABIN não. A ABIN acho que até mesmo porque a profissão é assim, né? A profissão que a pessoa que tem que ter muito jogo de cintura, o edital já vem logo de cara com uma série de coisas que ninguém esperava e tal, mas exatamente toda essa novidade é muito esperada. Todas essas coisas não esperadas são esperadas no concurso da ABIN. Então vamos fazer essa análise aqui. Lembrando que essa aqui é uma análise que provavelmente ela vai ficar pública, então vai ter coisas aqui que só quem é aluno meu vai entender. Mas eu prefiro fazer assim porque quem não é aluno meu pode acabar pegando uma coisa ou outra e pode ajudar ele. Mas é fato, muitas coisas que eu vou falar aqui só vão fazer sentido para quem é aluno meu. Mas eu não vou deixar de compartilhar com todo mundo. Então, vamos para cima, vamos adiante. Se você não entendeu algo, sabe que muitas vezes é por conta disso, ok? Então vamos falar bastante aqui sobre isso aqui. Se você não é aluno meu, você não me acompanha, se inscreve com concursoVerdade.com para você poder receber materiais aí. A gente vai ter aulas aí, por exemplo, nos próximos dias de Direito Constitucional, Direito Administrativo. Vou ver se eu gravo mais algumas aulas ao vivo aí. Essas duas nem sou eu que vou dar, é o grande professor, um dos melhores do Brasil de direito aí, administrativo e constitucional, que é o Nelson França, ele vai dar aula pra gente. Então se inscreve lá, muito conteúdo gratuito, bom. Quando eu abrir turmas com cursos e tal, você vai poder se inscrever também. Então vamos para cima, ok? Acesse aí, concursoverdade.com. Então vamos seguir adiante. Concurso da ABIN, vamos falar primeiro dos cargos. Achei muito legal essa divisão de cargos aqui que a gente vê, qualquer área de formação. Qualquer área de formação. Qualquer área de formação. Então, o que eles querem é isso. É o cara, tinha uma gíria antiga que chamava o cara safo, que é o cara que é formado em qualquer coisa, mas consegue aprender qualquer coisa. Entendeu? É isso que eles querem. É um cara que tem qualquer área de formação, mas que consiga aprender todas essas coisas aí. Eu acho isso muito legal. Fique atento que a área 1 é a nossa, é o bom e velho espião aqui, é o 007. Por quê? Porque é o cara que você pode ver que pode estar lotado em qualquer lugar, né? Aqui da área 2 à área 4 a gente já começa a pensar, aqui também o cargo 2 aqui, em pessoas que são lotadas, aqui, lotação em Brasília, tá vendo? No cargo 2, área 4 Brasília, área 3 Brasília, área 2 em Brasília. Então a gente pode ver que são pessoas que estão trabalhando para poder fornecer estrutura para esse pessoal da área 1 poder agir. Que aqui é o pessoal que realmente vai fazer o trabalho, provavelmente o trabalho de campo, né? Então vamos seguir adiante para a gente poder entender um pouco mais desses cargos aqui. O cargo de espião é esse, oficial de inteligência. Ponto. Oficial. Então muita gente confunde isso por causa do nome agente, né? Ah, agente, tá? Porque a gente é acostumado com agente da inteligência, agente não sei o que mais e tal. Mas aqui no Brasil a nomenclatura não é essa. Aqui no Brasil, o espião, o nome do espião aqui é oficial de inteligência, ok? O agente aqui é como se fosse uma pessoa que serve ao oficial da inteligência, entendeu? É como se fosse, esse aqui fosse um tenente, um capitão, um major, e o agente fosse um soldado, por exemplo, sabe? Como se fosse isso. E o pessoal da área meio, né, que vai ajudar, que é o pessoal técnico. É o pessoal de tecnologia, o pessoal de análise, o pessoal administrativo, é esse pessoal aqui. Então, o cara que não quer ser espião, escolha o cargo 2 aqui, ok? Por conta disso, a gente vê essa diferenciação salarial também. Atividade fim tem o maior subsídio, né, 16.620. E a área meio aqui, o nível superior também tem uma remuneração muito interessante, acima de 15 mil. E tem o nível médio, né, que é o pessoal que serve lá, que tem um salário bastante interessante para nível médio aí, mais de 6 mil reais aí, ok? Então, lembrando que o plano da ABIN, ele tem um regime de plantão, escala, turno alternado, revezamento. Então, aqui você é uma pessoa que quer viver essa profissão. Não vem para cá achando que você vai usar isso aqui de concurso para você ver como é que é, se você gosta. Não, isso aqui é uma coisa quase vocacional. Se você tem a vocação para essa área, faça esse concurso.
Senão você tem uma grande chance de se tornar infeliz aqui dentro, sabe? Porque aqui você vai... É tipo o pessoal do exército, você é aquilo, percebe? Você é a sua profissão nesse caso aqui. Então tem que ser uma coisa para você casar com a profissão, sabe? Vamos falar um pouquinho das vagas aqui. A área 1, 149, a área 2 até a área 4 aqui são 5 pessoal de oficial. Para oficial técnico da inteligência, as 10 áreas aqui, a gente tem uma distribuição que varia um pouco, né? Tem 17 para a primeira, 6 para a segunda, depois duas vagas aqui de ampla concorrência. Para a área 3 até a área 7. Para a área 8 nós temos 4 vagas, para a 9, 5, para a 10 volta a ter 2 vagas. E para o pessoal agente nível médio, 15 vagas aí. Então, Cristiano, eu posso fazer vários cargos, qual que eu posso fazer? Faz o de nível superior. De maneira estratégica, para passar em concurso, você deve fazer de nível superior. Cristiano, mas eu posso fazer de oficial de inteligência ou oficial técnico? Qual dos dois eu faço? Faço de acordo com a profissão que você quer ter. Não faço de oficial de inteligência se você não quer ser realmente espião. Não faça. Faça de oficial técnico. Faça o que tem a ver com você. Ok? Porque esse concurso é tão esquisito que muita gente não vai fazer, vai desistir no meio do caminho. Muita gente não vai conseguir estudar. Então, por exemplo, você que é aluno meu, que tem as técnicas de estudo, tem muita capacidade de chegar muito bem preparado, ainda mais um concurso desse que tem tantas vagas assim. Então, tem como chegar nesse concurso voando, ok? Dá tempo, você consegue fazer um bom trabalho. O que você tem que fazer, então, é escolher o cargo que tem mais a ver com você. Senão você vai se pegar pegando no meio da preparação aí. Pô, será que eu escolhi o cargo certo e tal? Será que eu dou conta de estudar tudo e tal? Em vez de pegar e atropelar, que é o que a gente tem que fazer, né? Vamos chegar na melhor parte aqui. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Olha que concurso pesado. Isso é um concurso bom de passar. É um concurso que é difícil para os outros e você trabalha para tornar ele fácil para você. Foi isso que eu fiz quando eu fiz o concurso da ABIN lá. No meu ano eram 30 vagas e era mais de 20 mil candidatos. Dava 700 e pouco por vaga. E era um concurso difícil para todo mundo, que vem muita coisa cobrando que ninguém espera. E lá eu fiquei em 9º lugar. Com a redação eu fiquei em 10º, né? Lembrando que eu fui eliminado. Eu fiquei em 10º e fui eliminado porque eu não sabia fazer redação. Eu fui aprender a fazer redação depois do meu concurso da ABIN, senão eu tinha sido nomeado nisso. Acabou que Deus abençoou, e quando eu aprendi a fazer redação, um mês depois era o concurso do Senado, né? E lá, além da redação, era uma questão aberta. Então lá deu tudo certo. A redação, em vez de me eliminar, me jogou em 2º lugar, e aí lá eu fui aprovado e nomeado. Mas, voltando à minha percepção desse concurso, que me levou a ficar em 9º lugar aqui na parte objetiva, é exatamente entender que é um concurso que é difícil para todo mundo. Se o cara está estudando há anos para o concurso da ABIN, tem tanta novidade nele, que meio que quase iguala todo mundo, percebe? Uma ou outra matéria que você já estudou vai ser aplicável aqui. E as novidades meio que igualam todo mundo. Então quem tem técnica de estudo normalmente tem uma vantagem gigantesca no concurso da ABIN. Era o meu caso. Você pega, por exemplo, um concurso de tribunal. Eu estou estudando para tribunal o quê? Um exemplo, tá, gente? Aqui, um exemplo fictício. Estou estudando há 6 meses para tribunal. Vou enfrentar gente que está estudando há 1 ano, 2 anos. Pô, isso pesa. Ainda mais se eu não tiver técnicas de estudo. Aí, poxa, eu vou demorar um tempão para chegar no nível dos caras. Se eu tenho técnica de estudo, aí não. Aí com 6 meses eu já estou jogando de igual para igual com quem está estudando há 2 anos. Beleza. Na ABIN é melhor ainda. Porque não interessa se eu estou estudando só há 6 meses e o pessoal há 2 anos. Como o concurso traz muita novidade, meio que iguala a todo mundo. E aí o que acontece? Como eu tenho técnicas de estudo, eu aprendo muito mais rápido. Estou falando de aprender mesmo, não é leitura dinâmica, essas coisas. Não, é aprender realmente o conteúdo para ir bem na prova. Como eu aprendo muito mais rápido, a minha nota vai ser muito mais alta em relação à dos outros. Entende? Percebe essa coisa? Então, um concurso com muitas novidades tende a favorecer quem tem técnicas de estudo. Essa é uma verdade. Então, esse é um concurso muito bom para quem é aluno meu, concurso da ABIN. Então, se você está na dúvida e quer fazer, faça. Não, Cris, mas eu já tenho definido os meus concursos, eu quero fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Beleza, então beleza, segue teu rumo. Mas, enfim, se você não tem nada definido ainda, faça um bom concurso. Quantidade grande de questões. Isso é muito bom, porque separa bem quem está preparado das outras pessoas. Quando você tem um concurso de 40 questões, muitas vezes a pessoa chutou e acertou. E aquilo, por 4 questões que ela acertou no chute ali, é 10% da nota. 4 questões aqui que ela acertou no chute não significam nada. E o resto ela vai errar muita coisa. Percebe? Então aqui distancia muito quem está preparado de quem não está preparado. Além do fato de uma errada anular uma certa. Então isso aqui tem muita coisa.
A discursiva aqui, basta seguir o modelo que eu passo para vocês. Faça aquele modelo lá da técnica de redação. Mas a discursiva, Cris, não é a mesmíssima coisa. Aplica aquilo lá. Ah, Cristiano, mas tem 5 tópicos que eu tenho que tratar. Pronto. Você pode, se quiser, usar uma introdução, se quiser usar uma conclusão, mas são o quê? São 5 parágrafos no meio, que são os parágrafos que vão dar os pontos. Um parágrafo para cada tópico que você tem que tratar. E trate o máximo possível de argumentos. Dê o máximo possível de argumentos para você ter o máximo de pontuação. Ao invés de você querer pegar a sua dissertação e colocar um tema central nela, não, é um parágrafo para cada uma das ideias que você tem que tratar no seu texto. E pronto. Ok? Beleza? Vamos chegar nas matérias porque a gente vai entender um pouco melhor as divisões lá. Coisa importantíssima, a nota de corte para esse concurso aqui. Concurso onde a gente tem a nota de corte para o grupo, para o objetivo e não por matéria, não interessa para a gente. Explicação rápida para você. Vamos supor que um concurso aqui, ele coloque 3 matérias aqui, A, B e C, na primeira prova, ok? Isso aqui é a prova P1. Tem 3 matérias, por exemplo, português, constitucional e administrativo, por exemplo, rápido aqui. E nessa aqui vai cair 4 matérias, nessa aqui 10 questões, 4 questões, aqui vão cair 2 questões. Vou botar 8 e 2 questões. E ele fala no concurso, eu vou eliminar quem errar metade dos pontos de cada matéria. Então acertou menos de 5 questões, está eliminado. Menos de 4 questões está eliminado. Menos de uma questão está eliminado. Então o que acontece? Isso não é o caso desse concurso aqui. Esse concurso aqui você tem que ter uma preocupação gigantesca com ele. Porque muitas vezes a gente olha para essa matéria aqui. Poxa, a matéria C aqui, por exemplo, direito administrativo, é uma matéria gigantesca. Vai cair só 2 questões, impacta muito pouco a nota e você não estuda. E você deixa passar batido essa percepção que é importantíssima, que é dessas 2 questões, você tem que acertar pelo menos uma, senão você está eliminado. É por isso que, por exemplo, quando eu fiz o concurso do Senado, muitos cargos lá, ninguém passou, tiveram 0 aprovados. Porque no meu ano, a correção e a eliminação era por matéria e não por prova. Quando é por prova, igual esse caso aqui, ó, você pode ver aqui, ó, prova 1, prova 2, prova 3, e o processo de eliminação aqui embaixo é por prova, ó, 12 pontos líquidos na prova, 27 pontos líquidos na prova. Então, o que eles vão fazer não é eliminar por matéria, e sim por prova. Então, aqui tem 20 pontos. Quem aqui não acertar, não tiver pelo menos 5 pontos líquidos aqui, está eliminado. Então, esse aqui seria, por exemplo, dessas 20 questões aí, acertar 10, por exemplo, acertar 10, errar 5 e deixar 5 em branco. Isso aqui daria, por exemplo, 5 líquidos. Em branco, seriam 5. Aí isso aqui daria 5 pontos líquidos. Então, o que acontece? Não interessa, de repente, essa matéria pequena aqui, você nem estuda ela e passa no concurso. Nesse tipo de concurso, dá para fazer isso. Dá para você passar sem ter estudado tudo. Basta você não cometer a besteira de chutar as coisas que você não sabe. Então, não chute as coisas que você não sabe. Isso aqui é uma prova que uma errada anula uma certa. Não vale a pena correr o risco de errar algo que simplesmente você não estudou, vai tentar ganhar um ponto e, no fundo, colocar em jogo um ponto pelo que você conquistou porque estudou. Não faça isso, não tem sentido isso. Ah, Cris, mas muita gente fala pra gente chutar, fazer análise de 50%, 50%. Pô, vamos lá. São 150 questões aqui, ok? Vamos supor que 149 você fez. Aí tem uma questão aqui que você não fez. E você olha aqui, das 149, tem muito mais questões certas do que erradas. Certas aqui está maior do que as erradas. Aí você pensa, pô, esse aqui deve estar errado então. Não, pô, não tem como você saber. Se você acertou as 149 questões, se você tivesse acertado as 149 questões, você poderia até falar estatisticamente, então, a 1 deve estar errada, mas como você não sabe, a sua estatística pode estar furada. De repente era para ter mais erradas do que certo, só que você errou algumas questões aqui no meio do caminho. Então você vai errar uma outra de brinde aqui. Ou se você acertou 149 questões, por que você está preocupado em acertar uma a mais? Então em CESP a gente não chuta. De hipótese alguma a gente chuta. Ou você sabe ou não sabe. O que acontece às vezes é que você estudou tanto um conteúdo, eu estudei muito conteúdo A, fiz muitos exercícios. Para quem é aluno meu, eu fiz muita draconiana, Cornell, sei lá o que mais. E o que acontece? Aquela questão é eu consigo deduzir uma resposta. Se eu consigo deduzir, aí ok. Não, isso aqui, poxa,
com base nos princípios dessa matéria, assim, assim, assado, eu não sei, mas eu acredito que isso aqui está certo. Aí tudo bem, você pode marcar certo. Aí tá ok. Agora, se não é possível deduzir, ou se você não estudou, ou se sua base não está boa naquela matéria, não marque. Às vezes você estudou muito a matéria, só que vem uma cobrança totalmente decorável que você não lembra. Ah, são necessários, por exemplo, 5 senadores para não sei o quê. Você, pô, será que são 5 mesmo? Não era 7? Você não lembra. Você vai chutar para quê? Deixa em branco. Não arrisque seus pontos aqui. Isso aqui é excesso. Exatamente por causa disso que é uma prova boa de poder fazer. Vamos lá para a nossa parte de discursiva aqui. É muito legal a discursiva, porque ela vale tanto quanto a nossa prova objetiva, se for para pensar. São 150 pontos aqui, 150 pontos aqui, o nível médio só que são 120, mas nesses 150 pontos ali, a gente tem também 150 pontos na nossa discursiva. Então é uma redação de 60 linhas no valor de 60 pontos e 3 questões de até 30 linhas no valor de 30 pontos cada. Mesma estrutura que eu passei em cima. Falar um parágrafo sobre cada um dos pontos que você tem que falar. Ponto. Isso é o segredo para você ir bem nessa redação. Foi isso que eu não fiz naquela vez, fiz no Senado, e está na minha aula lá como é que você tem que fazer, ok? Então preocupe-se com isso, em expressar o máximo de conteúdo que você tem. Vamos chegar agora nas matérias aqui, para a gente poder entrar um pouco nelas aqui. Tá tomando um pouquinho de água. Ok. Vamos lá. As matérias, chegamos. Chegamos sim. Primeiro de tudo, você vai separar as matérias aqui em duas categorias. Uma chamada legislação e outra que é realmente o conteúdo das matérias, ok? A parte de legislação é tudo o que é lei, decreto, portaria, norma, vai falando. Tudo que é documento entra aqui em legislação. Como é que você vai estudar isso aqui? Você vai estudar assim: leitura com criação de lacunas, ou seja, lacunação. Depois, executar a lacunação pelo menos 2 vezes. Se tiver exercícios no site, fazer os exercícios no site, se tiver. E depois, revisar, refazer o preenchimento, repreencher, vamos colocar assim, preencher novamente isso, as lacunas. É isso. Não interessa onde está, se está aqui, no item de baixo ou no outro item. Se é uma lei, um decreto, uma portaria, uma norma, alguma coisa assim, vai entrar nisso aqui. Isso aqui deve ser mais de metade do concurso, deve ser isso aqui. Isso deve ser 70% do concurso, legislação. Então repara que é um concurso que é desesperador para todo mundo. As pessoas não sabem estudar legislação. Elas vão atrás de videoaula, de PDF, de apostila, de alguém explicar a lei, sendo que o CESP, para lei seca, lei extravagante, lei nova, quase sempre é letra de lei seca que eles cobram, é um decoreba lá. E o que não é assim, você vai resolver nesse item 3 aqui, que é a parte dos exercícios. Por isso que eu não preciso lacunar as leis muito populares, 8.102, 8.666, ou posso ir direto aqui para os exercícios? Pode ir direto para os exercícios se você quiser. Não precisa lacunar. Tem um tempo, você pode lacunar, mas não precisa. Outra coisa que você vai ter que lembrar aqui em cima vai ser o estudo de jurisprudência. Então não deixem de ver a aula que eu enviei para vocês, meus alunos aí, de como estudar um ano de jurisprudência em uma semana. Aula lá que o nosso amigo lá, o nosso grande defensor público lá, o Gerson Aragão, deu pra gente lá essa aula gratuita para vocês que são meus alunos. Assistam e apliquem aquilo ali. Em uma semana você mata um ano de jurisprudência, aplique isso aqui em legislação, você vai estar voando, ok? Agora vamos passar para o conteúdo que não é a parte de legislação. O que é português, basta aplicar a técnica que vocês conhecem lá de português. Inglês e espanhol, se você for enfrentar as duas, ou só uma delas, é a mesma coisa que a técnica de português, igual a técnica de 90% em português. Se você não tiver uma técnica muito boa em inglês ou espanhol, você tem que também traduzir um texto por dia. Traduzir um texto por dia. Pode ser um texto jornalístico, acessa a CNN,
MSN, algum site de notícias estrangeiro, e lá você pode escolher uma notícia e traduzir a notícia por dia. Parte importantíssimo, conhecimentos gerais, ou atualidades, ou tanto de noção da realidade que a pessoa tem. Isso aqui, para esse concurso, você tem que saber. Então você tem que toda semana ler uma revista. Ou Veja, Carta Capital, sei lá qual é a sua inclinação política, mas você tem que ler uma revista toda semana. Tem que acessar um site de notícias todo dia, diariamente. E saber o que está acontecendo no país. E ainda assim acessar um site de notícias internacional, por exemplo, a CNN, e ficar por dentro do que está acontecendo no mundo. Ok? Se bobear, também na CNN espanhol. Então você tem que gastar do seu dia aí, pelo menos uns 40 minutos aí se atualizando sobre o que está acontecendo no mundo. É um concurso onde o conhecimento geral vai pesar muito. Vai pesar demais nesse concurso, conhecimento geral. Se você tem uma boa noção da realidade, a chance é que você tenha uma nota alta. Se você é uma pessoa alienada, você vai ter dificuldade nesse concurso. Se é uma pessoa muito fechada, não quer saber do mundo, você vai ter dificuldade nesse concurso. Também indicaria para vocês aqui acessar, por exemplo, o Jornal do Senado. De certa forma, sintetiza o que está acontecendo. Não a agência Senado ou portal de notícias, eu digo o jornal, porque o jornal meio que sintetiza tudo que aconteceu nos canais de comunicação do Senado naquele dia. Então é um bom jeito de você pegar um resumão, é pegar o jornal já tudo formatado ali, tudo já passado por uma edição ali, então facilita demais isso, ok? Porque muitos conhecimentos que você vai ver aqui, por exemplo, a inteligência, os conceitos de inteligência, as funções, o que é contra a inteligência, onde é que está isso aqui? Está dentro das leis. Vai estudar as leis. Quais tudo aqui que você vai reparar são leis. Direito administrativo. Eu espero que nessa altura do campeonato você já tenha estudado direito administrativo. Se você não estudou, talvez não dê tempo de você estudar para esse concurso, essa quantidade de leis, mais o direito administrativo. Por isso que eu digo que você já tem que vir estudando, percebe? Então como é que você estuda direito administrativo? Do jeito que eu ensino lá no curso. Se você não estudou, para esse caso aqui vai ficar meio difícil. Mas você pode tentar fazer o máximo de exercícios possível de direito administrativo até o concurso. Ok? Você pode tentar fazer isso. Agora, se você ainda já estudou, aí é tranquilo, é só revisar. Ou seja, dá uma passada lá nos exercícios que você já fez, lá, como se fosse uma revisão da draconiana que você fez, que está tudo estudado lá. Lei, 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 leia lei, ok? Toma cuidado aqui com AFO, com a lei de responsabilidade fiscal, senão você pode acabar estudando do jeito que você quer cobrado, por exemplo, para os concursos de auditor. E essa não é a intenção, né? A intenção aqui é você, no fundo, perceber como é que o CESP cobra isso aqui. Então, quando você for pegar as questões, se você quiser eliminar as questões de auditor, talvez seja uma boa você poder fazer isso aí. Tá bom? Raciocínio lógico, prática também, né? E aí vem as matérias específicas, por exemplo. Como é que você vai aprender agora do zero a história do Brasil e história mundial? Normalmente isso aqui você já tem uma boa noção, porque você é uma pessoa atualizada, você sabe o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo. Essa é a nossa premissa, essa é a nossa ideia aqui, ok? Como é que você faz para poder se atualizar isso aqui? Você procura resumos do Enem, de história do Brasil e de história mundial. Faça isso para você ter uma noção disso aqui. Se quiser fazer questões, faça questões do Enem. Toma cuidado que muita gente vai pesquisar questões do Enem, por exemplo, no questões de concursos, e vai lá dentro de concursos, questões não está lá, tem uma parte específica do Enem lá. E lá dentro que você pega questões de história do Brasil, história mundial, geografia do Brasil, geografia mundial. Então é isso. Para dar tempo agora, o que eu faria seria isso, ler resumos do Enem dessas matérias, tanto de geografia, que eu pus história só, mas também se aplica aqui a geografia do Brasil e a geografia do mundo, e fazer questões do Enem para poder revisar isso aí. Tudo bem? Essa parte aqui, que é uma parte que a gente pode ver que é mais teórica, né? Eu estudaria fazendo simplesmente a leitura com ganchos de um bom resumo dessas matérias e faria draconiana, pelo menos 2 passadas, em cima das questões que existem do CESP sobre o assunto. Se não tiver questões, enquanto eu faço a leitura com ganchos, eu procuraria fazer uma organização, pode ser, por exemplo, Cornell, mais aula escrita. Você pode fazer isso. Ok? Tá bom? Então é assim que você resolve essa parte teórica aqui. A parte de ler, eu não vou falar para não ficar chovendo no molhado, ficar repetindo, tá aqui em cima, né? No estudo nosso de legislação. Que é isso aqui que eu falei aqui. Ok? Parte de direito internacional público, mesma coisa. A parte de conceitos e tal, essa parte toda aqui,
mesma forma. Resumo, leitura de resumo com draconiano das questões. Se não tiver, leitura com Cornell mais aula escrita, por exemplo. E aqui você trabalha a parte de legislação toda que está aqui. Ok? Pega toda a parte lá que você tem que trabalhar e coloca ali. Além disso, vou citar para vocês aqui jurisprudência. Você tem que ver jurisprudência do STF e STJ no último ano. Tem que saber isso aí. Assiste a aula lá que eu enviei, já falei sobre isso, mas eu vou citar de novo. Assiste a aula que eu mandei lá para vocês de uma semana, estudar um ano lá. O professor Gerson mandou. E é legal também, uma vez por semana, você pegar os principais tópicos que você leu nas revistas, que você estudou no conteúdo ali que você aprendeu aquela semana, ou que você revisou, e escrever um parágrafo de 7 a 10 linhas de cada um desses tópicos que você elegeu. Assim você se treina para a redação. A redação, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser 5 tópicos lá, para você preencher, por exemplo, 60 linhas. Então você vai ter que fazer o quê? Escrever 10 linhas aqui de cada um desses tópicos, 10, 12 linhas de cada um desses tópicos aqui. Então você já está treinado em casa, já uma vez por semana, fazer lá. Pô, essa semana aqui eu passei por 12 tópicos interessantes. Ótimo. Prepara para escrever 120 linhas aí. 10 linhas de cada um desses tópicos interessantes aí. Vai fazendo isso que já é um preparo para a parte aberta lá. Ok? Então, toda a parte nossa aqui teórica. Não, a carta 6 capítulo 6 da Carta da ONU. Não, isso aqui é estudo de legislação. Domínio público internacional. Mar, água. Pega um resumo e aplica as técnicas draconianas ou faz Cornell com aula escrita, ok? Penal, mesma coisa. Faz isso aí. Pega essas leis todas aí, passa draconiana, faz as questões que tem no site e assim por diante. Coloquei aqui, né, fazer questão no site. Coloquei, você tem disponível aqui. Cristiano, mas não, eu escolhi outra área, Cris. O que eu faço lá? Aí é mais simples ainda. Normalmente as outras áreas já têm muitas questões disponíveis. Aí é só draconiana. Só draconiana. Pesquisar fazer. Se tiver, obviamente, alguma lei ou decreto, tu estuda lá na lei ou decreto. Se não tiver, draconiana. Se por algum motivo, algum texto, alguma matéria não tiver, por exemplo, que é administração pública, né? Vamos supor, a gestão de processo, vamos supor que não tenha questões sobre isso aqui. Aí tu aplica aquilo que você já viu aqui embaixo, que é simplesmente organizar aquilo ali no Cornell, por exemplo, e fazer uma aula escrita. Tá bom? Aqui cheio de leis também, ó, tá vendo? Quem vai fazer aí para a área 1, para o oficial técnico de inteligência. Então, tudo que tiver exercício, você vai fazer exercício draconiano. E o que for lei, além dos exercícios, você vai fazer a lacunação. Parte de AFO aqui, ó. Aqui tem que ser bastante AFO, esse cargo aqui. Então aqui você pode deixar as questões de AFO aí, de auditor, etc. Porque aqui faz diferença. Então, de repente, a pessoa está estudando para a Receita Federal, alguma coisa assim, e faz esse concurso e passa. Coisa interessante como é que é a vida, né? Então, não deixe de levar isso em conta. De repente, é um concurso bom para você aí que está estudando para a Receita. Cai muita coisa aqui. E a parte de legislação, basta você aplicar a nossa parte de lacunação lá. E querendo ou não, você não está desviando do seu concurso. Porque grande parte do que vai cair aqui é administração pública, AFO, contabilidade, gestão de pessoas, vai cair também no seu noções de economia, microeconomia, macroeconomia. Essas matérias também vão cair lá no seu concurso, na Receita Federal. Então, de certa forma, isso aqui funciona como um teste, correndo o risco de você passar. Porque a parte que você não estudou ainda, que é a parte de inteligência, é só aplicar o que eu falei aqui. Então, é um tempo relativamente razoável até a data da prova para você estudar certinho essa legislação gigantesca. Pensa o seguinte, normalmente quem não é aluno meu não sabe estudar legislação. Eles ficam lendo ali e tal, a legislação, vendo a videoaula e tal. Você não, tem um tanto de lei aqui que basta você lacunar. As chances são que a sua nota vai ser muito boa. Ok? E isso que eu falei aqui, mais ou menos, se aplica a todos os outros cargos aqui de uma maneira ou de outra. Toma cuidado, por exemplo, o pessoal aqui que processual civil. Poxa, tem um novo Código de Processo Civil. Não tem tantas questões, lacuna ele, resolve ele. Ok? Então, é isso. É um concurso muito legal. Chega na área 3 aqui, não tem tantas questões. Cornell e vai dar aula, aula escrita. E assim você faz. Ok? Então, é um concurso muito interessante, muitas áreas aí para diversos tipos aí, né, de formação. Então, eu acho muito legal esse concurso. Eu faria ele assim, de olhos fechados, esse concurso aqui. Tomaria a decisão de fazer ele, porque é um concurso realmente muito legal. Então é isso.
Tá aqui a análise para você do nosso concurso da ABIN, um concurso que tem uma parte de legislação boa, que vai pegar muita gente. Você resolvendo ela, você vai ter uma vantagem gigantesca sobre as outras pessoas e muita revisão do que você já estudou. Lembrando de manter o seu conhecimento geral muito em dia. É isso, ok? Não deixe de se preparar para o TAF também depois da prova, aquela coisa toda e tal. Não deixe uma vez por semana praticar o seu parágrafo para cada assunto interessante. Não deixe de ver jurisprudência. Enfim, bastante coisa para você fazer aí nesses 2 meses até a prova, aí, 2 meses, quase 3 meses aí até a prova. Ok? Então foi isso, análise nossa, análise minha aqui do concurso da ABIN. Vamos para cima!